na parte de terça-feira. A fé do patriarca Abraão. Queridos, abram a Bíblia agora em Gênesis capítulo 15 e o verso 6. Gênesis capítulo 15 e o verso 6. Aqui nós lemos: E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Abraão creu. Mas a crença e a fé de Abraão não eram abstratas, não eram teoria, não eram palavras somente. A fé e a crença de Abraão, ela o conduziu à ação. Ele saiu de Ur, ele ofereceu seu filho em sacrifício. Vejam as ações na vida de Abraão. Por isso a Bíblia diz: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Quando Deus diz, e foi-lhe imputado por justiça, a palavra imputar, o verbo imputar quer dizer creditar. Foi creditado para Abraão a justiça. Por quê? Deus credita para você a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que quando o Deus Pai olha para o pecador, Deus vê ali o Filho de Deus, Jesus Cristo. Deus vê Jesus em você. Nós nos escondemos em Cristo. Cristo é o nosso abrigo, o nosso esconderijo. Deus olha para o pecador como se ele nunca tivesse pecado. Mas quem nunca pecou? Só Jesus. E como é que Deus olha para você como se você nunca tivesse pecado? Porque Deus vê em você Jesus Cristo. Isto é salvação. Quando você abraça Jesus Cristo como Salvador, Ele assume a sua culpa. Lhe é acreditado a justiça de Cristo. É acreditado para você a obediência de Jesus Cristo. Este verso de Gênesis capítulo 15, verso 6, continua sendo uma das declarações mais profundas de todas as Escrituras. Ele estabelece a verdade crucial da religião bíblica de que a justificação, ou seja, a salvação e o perdão, ocorrem somente pela fé. E isso muitos séculos antes de Paulo escrever sobre este assunto na carta que ele escreveu aos Romanos. Esses versos provam que desde o Éden, desde o Jardim do Éden, a salvação sempre ocorreu da mesma forma, pela fé. Primeiramente pela fé num cordeirinho, num animalzinho que morria no lugar do pecador. Mas aquele cordeiro era simbólico, profético. Até que Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, morreu por nós. Mas, queridos, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a salvação era pela fé. Uma fé num cordeiro prometido e simbolizado pelo animalzinho. E hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança, a salvação continua sendo pela fé, não no cordeirinho animal, mas no verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. O contexto do verso nos ajuda a entender como era grande a fé que Abraão tinha, que creu na promessa divina de que teria um filho, apesar de todas as evidências físicas que pareciam tornar impossível essa promessa. É a fé que requer uma entrega completa do ser, a fé que exige uma submissão total ao Senhor, a fé que resulta em obediência. Essa era a fé de Abraão e lhe foi atribuída para a justiça. Por mais que Abraão tenha vivido em fé e obediência, sua vida não era de perfeita fé e de perfeita obediência. Abraão, como você e eu, era um pecador. Ele falhou muitas vezes. Às vezes ele mostrava fraqueza em ambas as áreas. Tudo isso leva ao ponto fundamental. A justiça que nos salva é uma justiça creditada a nós, imputada a você, creditada para você. Isso significa que somos declarados justos aos olhos de Deus, apesar das nossas falhas. Significa que o Deus do céu nos vê como justos, mesmo quando não somos justos. Ele fez isso com Abraão e fará a todos os que vierem a ele na fé que Abraão teve, a fé em Jesus Cristo como Salvador. Romanos capítulo 4, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 4, verso 1 até o verso 7. Romanos capítulo 4 e os versos 1 até o verso 7. Aqui nós lemos:
Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele não foi justificado pelas obras, ele foi justificado pela fé. Mas não era uma fé morta, era uma fé operante. Hoje o mundo evangélico está cheio de fé morta, uma fé que não vale nada, porque é uma fé que despreza a obediência, é uma fé que anula a lei de Deus, é uma fé que não conduz homens e mulheres que se dizem convertidos a Jesus, que não os conduz à obediência aos mandamentos de Deus. Queridos, esta fé que não opera, esta fé que não conduz o pecador à obediência, não é uma fé genuína, ela é falsa. Não era a fé de Abraão, porque Abraão teve fé e agiu, obedeceu, se moveu, caminhou na direção que Deus indicava, mesmo sem entender, ele obedeceu. E o verso 4, Romanos capítulo 4, verso 4. Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe foi imputada como justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, mas imputa a justiça. Deus não acredita o pecado para você, Deus acredita a justiça de Cristo para você, o sangue de Jesus Cristo. Por isso somos declarados justos diante de Deus. Deus age nos declarando justos, confiando no sangue derramado por Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, todo e qualquer pecador pode ser considerado justo, declarado justo, porque a justiça de Cristo, a perfeita obediência de Cristo nos é creditada. Que Deus acredite para você a justiça de Cristo, a perfeita obediência de Jesus Cristo, e que você e eu nos escondamos em Cristo Jesus, nosso abrigo, esconderijo, nossa rocha eterna.